Pessoal, nesse vídeo vamos considerar juntos o último relatório do VGHF11 que saiu na noite de ontem, quinta-feira, dia 16/1 de 2025. Então vamos aqui nos atualizar sobre como o fundo ele se desempenhou nesse último mês de dezembro de 2024 e que vem aí com algumas novidades. O fundo ele aumentou sua exposição ao CDI para poder aí se beneficiar dessa elevação da taxa Selic que está prevista para esse ano de 2025, além de outras novidades que esse relatório gerencial vem trazendo. Então, se você é investidor do VGHF11, fique comigo aí até o final desse vídeo. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Antes de considerarmos o seu relatório gerencial, vamos ver aqui alguns indicadores do VGHF11. No momento, ele está sendo negociado a R$ 7,35. No dia de hoje, ele deu uma caída. Ele vinha subindo o seu preço de cotação, como vocês podem ver aqui. No último dia 19/12, ele atingiu a sua mínima R$ 6,61. Vinha aqui numa tendência de subida, porém, devido a essas últimas notícias aí, especialmente na de hoje, que foi o fato relevante sobre a possibilidade dos fundos imobiliários serem taxados. Então, a maioria dos FIIs no dia de hoje caíram bastante a sua cotação, e com o VGHF11 não foi diferente. Voltando aqui, podemos notar que seu dividend yield está de 14,63%, seu P sobre VP está de 0,87, então está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. O fundo conta com uma excelente liquidez média diária superior aqui a 3 milhões. Descendo mais um pouquinho, podemos notar que seu preço justo seria os R$ 8,50, último rendimento pago 9 centavos por cada cota e valor patrimonial 1,40 bilhão de reais. E um pouco mais embaixo que também podemos notar o seu histórico de rendimentos. Então, nos últimos 12 meses, o menor valor que o fundo ele pagou foi de 8 centavos por cada cota, e o maior foi lá no início de 2024, que ele pagou aqui 10 centavos por cada cota. Porém, nesses últimos meses, na sua grande maioria, ele tem pago aqui 9 centavos por cada cota aos seus cotistas. Aqui no relatório gerencial, pessoal, vamos considerar os principais pontos. Então, o fundo ele comunica que encerrou o mês de dezembro de 2024 com 97,4% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvos, distribuídos em 147 diferentes ativos. Então, mostrando assim que praticamente todo o seu patrimônio está investido. Então, o valor disponível em caixa atualmente é pequeno. Então, ele não pode aí fazer muitos outros investimentos. Descendo mais um pouquinho aqui, ele menciona sobre alguns ativos que ele adquiriu durante esse mês de dezembro de 2024. Então, ele menciona aqui que ele adquiriu um pouco mais de 16,7 milhões de reais em CRIs indexados ao índice CDI, e com isso os ativos CRIs indexados ao índice CDI passou a representar quase 49% dos seus CRIs, sendo que antes representava aqui um pouco mais de 41%. Então, como eu mencionei, o fundo ele está aí querendo aproveitar essa tendência da taxa de juros elevada, já que tem expectativa da na próxima semana a taxa de juros subir novamente 1%. Então, isso aí vai ser benéfico para todos os ativos que têm o índice CDI como seu indexador. Aqui ele menciona também sobre os casos de calote que o fundo atualmente está sofrendo. Então, ele tem aqui os CRIs da Celina, que atualmente representam 1% do patrimônio líquido do fundo, que continuam aqui nessa situação de calote desde o mês de junho de 2024, e as negociações para a solução estão em andamento. Então, até no momento não tem nenhuma solução. Já com respeito ao CRI da Guairus, que atualmente representa menos de 1% do patrimônio do fundo, ele mencionou em alguns outros relatórios gerenciais que o fundo tinha adquirido participação indireta em 2 terrenos na cidade de São Paulo como garantias. Porém, um pouquinho mais embaixo aqui, já no início desse mês de janeiro de 2024, o fundo ele comunicou que celebrou um compromisso de venda dos terrenos referentes ao CRI da Guairus para uma incorporadora paulista. Essa transação teve valor de fase de 44% maior do que o saldo devedor do CRI. Então, mostra assim que foi uma boa venda realizada pelo fundo VGHF11. E o valor será pago da seguinte maneira: 45% em dinheiro e o restante 55% em permutas financeiras. Então, pelo menos um dos calotes o fundo conseguiu aí solucionar. E o interessante é que o fundo ele tem exposição pequena, né? Se somarmos aqui, nenhum, ele tem apenas 1% e no outro, menos de 1%. Então, isso daqui não tem um impacto direto na receita do fundo e também, consequentemente, no rendimento que o fundo ele distribui. O impacto é muito pequeno. Aqui a gente pode notar os CRIs que atualmente o fundo ele tem. Então, podemos notar que ele adquiriu um novo CRI, que foi isso daqui da Realbor. Ele aumentou sua exposição
e que dessa maneira passou a ser seu principal devedor. Somente nesse CRI aqui ele tem um PL de 4,65%. Porém, um ponto a se prestar atenção que essa construtora, a Realbor, não tem apenas esse CRI aqui no VGHF11, tem outros. Então, além desse daqui que tem um PL de 4,65%, um pouquinho mais embaixo aqui, ó, vocês podem notar que ele tem outro CRI com PL de 1,43%. Então, se somarmos aqui, vai dar um PL superior a 6%. Descendo mais um pouquinho aqui, ele tem outro CRI para essa mesma construtora, equivalente a praticamente 1%. Então, já passou a ter uma concentração aí de 7%. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele tem outros CRIs. Tem esse outro aqui, ó, que eu estou selecionando para vocês, com um PL de 0,63%. E, salvo engano, tem mais um aqui embaixo. Deixa eu procurar. Aqui, ó. Novamente, a Realbor, devedora, 0,36% do PL. Então, o fundo passou a ter uma concentração nessa construtora. Praticamente 8% do PL do fundo está em CRIs dessa construtora. Então, é um ponto aí para se prestar atenção no decorrer do tempo. Lembrando que outro fundo da mesma casa, que é o VG11, tem uma elevação, tem uma concentração muito elevada nesse devedor. Então, vamos ficar ligado aí com as próximas movimentações da gestora Valora com respeito a esse devedor. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar como é que está distribuído os investimentos do VGHF11 atualmente. Então, aqui podemos notar que 49,5% do seu patrimônio está investido em CRIs, então quase metade do seu patrimônio, e o segundo principal investimento atualmente do fundo são cotas de outros fundos imobiliários, que representa aqui 42,7% do seu patrimônio atual. E como eu havia mencionado, ele aumentou sua exposição aqui no indexador CDI. Praticamente aqui 49% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI. E o restante está indexado ao índice IPCA em 3 variações. Então, como eu havia mencionado, né, Selic, tendência de 2025, chega aí a aproximadamente 14, 15%, uma taxa de juros realmente muito elevada, e o fundo com essa visão aí de futuro de poder aproveitar essa Selic elevada, ele tem aumentado aí sua exposição ao índice CDI, o que é uma movimentação muito positiva. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro, pessoal, referente aqui ao mês de dezembro de 2024, podemos notar que o fundo ele teve uma receita total durante esse mês de R$ 17.131.000. As despesas do fundo, como vocês podem ver aqui embaixo, somou o valor de R$ 1.333.000. Então, no final, o fundo ele ficou com um resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de R$ 15.798.000. E o valor que ele realmente distribuiu foi de R$ 14.824.000. Então, nota-se que o fundo conseguiu gerar aí um saldo positivo de aproximadamente R$ 1 milhão somente durante esse mês de dezembro de 2024. E a gente pode notar aqui, ó, que nos últimos 3 meses ele vem gerando uma receita maior do que o valor que ele realmente vem distribuindo. Somente aqui no mês de novembro que houve uma diferença negativa muito pequena. Porém, no mês de outubro, ele tinha gerado aqui uma receita bem superior. Então, um mês acabou compensando o outro. Então, isso nos dá uma visão da possibilidade do fundo conseguir aumentar futuramente aí seus rendimentos. Como a gente viu aqui, para o fundo continuar distribuindo 9 centavos por cada cota, ele tem que gerar no mínimo R$ 14.824.000. E nesses últimos meses, ele veio conseguindo aí gerar um resultado superior. Devemos lembrar também que durante o mês de outubro houve menos dias úteis. Então, se isso não tivesse ocorrido, o fundo teria conseguido aqui gerar uma receita bem maior do que essa que ele gerou. Deixa eu ver aqui se o fundo tem algum resultado acumulado. Sim, tem sim, ó. O fundo tem um resultado de R$ 3,4 milhões de resultado acumulado, o que equivale aqui a 2 centavos por cada cota. Então, bons sinais aí que o fundo imobiliário VGHF11 vem dando para seus investidores. Quem sabe, né, no final do mês, que é a época que ele anuncia seus rendimentos, quem sabe para o mês de fevereiro ele consiga anunciar aí 10 centavos por cada cota. E como as duas próximas reuniões do Copom, que vai acontecer agora no final do mês de janeiro e também lá no mês de março, a expectativa é aumentar 1% na taxa de juros, então isso vai fortalecer ainda mais a possibilidade do VGHF11 voltar a pagar 10 centavos por cada cota. Então é sim uma possibilidade real esse aumento de rendimentos. Aqui, pessoal, a gente pode ver algumas movimentações que ocorreram durante o mês de dezembro de 2024. Então, o fundo ele adquiriu aqui cotas de algumas ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Ele investiu aqui um pouco mais de 2,2 milhões de reais. E aqui ele menciona alguns CRIs que ele adquiriu. Vocês podem notar que ele adquiriu CRIs indexados ao índice CDI
também ao índice IPCA. E aqui também a gente pode ver algumas movimentações com respeito a CRIs. Então ele mostra aqui o CRI que ele adquiriu durante o mês de dezembro, que foi justamente aquele primeiro que eu mencionei para vocês, indexados ao índice CDI, onde ele investiu aqui 65 milhões de reais. E ele também mostra algumas movimentações de CRIs, porém do lado da venda. E com respeito a fundos imobiliários, aqui também mostra algumas movimentações de compra que o fundo ele realizou e também movimentações de venda. Ele comprou aproximadamente aqui 5,5 milhões em cotas de fundos imobiliários e vendeu aproximadamente 1,4 milhões. Então, o mês de dezembro realmente foi bem movimentado no VGHF11. Então, pessoal, de modo geral, praticamente foi isso aí que ocorreu no VGHF11 durante esse mês de dezembro. Atualmente, o VGHF11 é um dos meus principais investimentos. Como vocês podem notar aqui, ó, atualmente eu tenho 750 cotas desse fundo imobiliário. Meu preço médio está a R$ 8,81 e sua cotação atual está aqui a R$ 7,34, o que provoca aí uma desvalorização de aproximadamente 12%. Porém, eu comecei a investir no VGHF11 lá no mês de abril de 2022 e já recebi muitos rendimentos do VGHF11 no decorrer de todo esse tempo. Então, mesmo com essa desvalorização, o valor que eu recebi de rendimentos cobre esse eventual prejuízo temporário que eu estou tendo aí às cotas desse ativo. Porém, como meu foco é a longo prazo, eu não penso em vender, no caso os fundos imobiliários que atualmente eu invisto. Eu sei que são bons ativos aqui na sua grande maioria que eu tenho, aqueles ativos que eu vou carregar para o longo prazo, e eu sei que no decorrer do tempo eles vão voltar a se valorizar. Sei que está numa fase realmente desafiadora, de Selic muito elevada, porém a partir do momento que a Selic ela se estabilizar, voltar a cair, os fundos imobiliários voltarão a se valorizar. Dessa maneira, já que eu comprei cotas de vários fundos imobiliários com preços realmente descontados, baratos, eu vou conseguir também usufruir de uma valorização desses ativos, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar aí esse último relatório gerencial do VGHF11. E como eu mencionei, existe aí uma grande possibilidade, quem sabe já no próximo mês, no final desse mês, né, de janeiro, para pagamento no próximo mês, o fundo ele anuncia aí um rendimento maior de 10 centavos por cada cota. O fundo ele tem uma reserva acumulada de 2 centavos por cada cota, tem a Selic que vai aumentar, e o fundo ele tem conseguido gerar uma receita maior do que o valor que ele tem distribuído. Então são sinais que nos faz acreditar no futuro aumento de rendimentos do VGHF11. Pessoal, deixe aí nos comentários se você, assim como eu, também investe no VGHF11 e quantas cotas que você tem atualmente. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.